E aí pessoal, eu sou Saor Lucena, instrutor do Logos, e eu quero continuar mostrando para você como é que você estuda a Bíblia com mais profundidade e facilidade no Logos. Esse é o vídeo 2 da nossa série de vídeos sobre como estudar a Bíblia, então se você quer ver do início, assista o vídeo que está aqui na descrição ou pesquise aí no nosso canal. E se você já assistiu, então vamos seguir com agora a parte 2 desse vídeo. Na parte 1 a gente falou principalmente sobre como observar o texto, fazer marcações e reter essas informações. Agora vamos falar um pouco mais de como nos aprofundarmos no estudo. Então eu vou fechar tudo aqui e vamos agora abrir aqui algumas ferramentas que são úteis para o nosso estudo. Quando a gente está estudando um texto, uma coisa muito importante é comparar aquela versão que a gente está usando, aquela tradução, com várias outras, porque isso nos ajuda a encontrar palavras mais importantes, dificuldades de interpretação e mesmo a ganhar uma visão do texto a partir de novas lentes e de outras versões. Uma dica que já me deram uma vez é tente ler a Bíblia em mais de uma versão, porque você vai ser despertado para coisas que você já estava tão acostumado a ler da mesma maneira que quando outras palavras são usadas, você para perceber riquezas maiores do que talvez você tivesse percebido naquela única versão que você tinha estudado. Então vamos usar aqui uma ferramenta muito útil para isso, que é a ferramenta comparação de texto. Vou vir aqui em ferramentas. Se eu vim aqui em comparação, digitei errado, comparação de texto. Eu posso inclusive, eu recomendo que você faça, arrastar isso daqui e deixar aqui nos meus favoritos. Você tem como trazer aqui para os seus favoritos qualquer ferramenta ou qualquer livro, tá? Basta abrir aqui o recurso, arrastá-lo para cá e pronto, ele está aqui fácil e acessível para você. Então cliquei aqui, ele já abriu, vou clicar no título e arrastar para preencher a tela inteira e eu vou escolher aqui quais Bíblias eu quero ver. Eu já tenho aqui algumas opções criadas, mas se você quiser criar uma específica, basta você ir removendo as que você não quer ver e reordenando as que você quer na ordem que você tem mais interesse. Lembrando que a primeira Bíblia vai ser a Bíblia padrão de comparação das outras. Então, por exemplo, aqui a gente colocou a NAA, ela vai ser a Bíblia que vai ser a qual as outras vão ser comparadas. E aí você vai ver maneiras de comparar. Aqui, primeira coisa, você tem como ver lado a lado, você tem como clicando aqui no botão de opções, escolher a opção Layout Vertical, onde ele vai colocar linhas para você ver, então, um em cima do outro, as versões da Bíblia. Você pode escolher qual você tem mais interesse. E aqui, outra coisa legal são essas letrinhas aqui em cima, que nos mostram sobre as diferenças. Você tem como colocar lado a lado, sem nenhuma indicação visual, e procurar quais são as diferenças entre as traduções. Ou você pode ativar aqui a primeira opção e ver, por exemplo, o percentual de diferença. Então, olha que interessante, a NAA, a ARA, na verdade, é 29% diferente da NAA nesse texto. A revista corrigida é 35%. E a NTLH, que geralmente é bem mais, é justamente aqui 52%. E aqui ele está me mostrando em azul o que são palavras diferentes que estão sendo usadas em comparação com a primeira Bíblia. E também tem aqui em vermelho as palavras que estão sendo omitidas. Também posso escolher essa visualização clicando nessa outra letra A aqui, em que os textos que estão sendo omitidos ou substituídos estão cinzas e com um travessão marcando que eles estão omitidos. Então aqui você tem uma ótima ferramenta para comparar traduções, quantas você quiser, basta ir selecionando. E as opções que você vai ter aqui para selecionar vão depender da sua biblioteca e do tamanho que ela tem, da quantidade de livros que ela tem. Lembrando, como foi falado no vídeo anterior, eu estou usando aqui o meu pacote Logos 10 Portfólio, que é o pacote Logos 10 mais alto que nós temos em português e que tem aqui em torno de 1.800 recursos. Então, além dessa ferramenta de comparação, eu quero indicar uma outra que é muito interessante, muito útil. Vindo em ferramentas, como eu vim aqui no botão de ferramentas, você pode digitar por concordância e clicar para abrir. Essa é uma ferramenta que, dependendo de se você está abrindo agora pela primeira vez desde que você abriu o seu Logos, ela pode demorar bastante para abrir, a depender da velocidade do seu computador e tudo mais, porque o Logos realmente vai identificar todas as palavras e informações daquele seu livro para trazer para você em dados específicos de onde cada palavra aparece, onde cada coisa aparece, quantas vezes aparece e tudo mais. Aqui você tem não só da sua Bíblia, você pode escolher qualquer uma delas, mas também de qualquer livro da sua biblioteca. Então é uma super concordância. Mas o que é legal em comparar a Bíblias ao invés de só livros é que as Bíblias têm aquelas várias informações conectadas às palavras. Lembra que eu falei no vídeo anterior
Então aqui você tem não somente a palavra que está do jeito que está traduzida na nossa Bíblia, então aqui lado a lado estamos vendo uma Bíblia em português, Almeida Revista Atualizada, então aqui os textos em português. E ele está dizendo aqui, ó, seja por contagem ou por título, eu posso escolher, mas geralmente é mais interessante ver por contagem. Quais são as palavras que aparecem, total aqui delas. No caso aqui temos 308 mil palavras que aparecem na Revista Atualizada, sendo 27 mil palavras que existem e são variadas, né, em sua escrita para 308. E aqui você tem, olha só, o Senhor, que é a que mais aparece, Deus, terra, olha que interessante. Não sabia que terra era uma palavra que aparecia tantas vezes, mas faz sentido, ainda mais com a ideia da terra prometida e tudo mais. Então aqui a gente tem isso em português, mas não só em português. A gente tem a opção de raiz, que vai analisar a raiz da língua original. Tem a opção de sentido, que o Logos identifica para você qual o sentido que uma palavra está sendo usada. Então, por exemplo, conformeis. Se você vier aqui, você vai ver o Logos atrelando várias informações à sua palavra e dentre elas você vai encontrar a ideia de sentido que ela está utilizando. E além disso, você tem uma muito legal que é de entidade bíblica. O Logos vai identificar para você quais são as pessoas, objetos, lugares presentes no texto bíblico. Então, olha só, temos Deus, Jesus, obviamente, e inclusive eles são os que mais aparecem. Depois vem os israelitas, reino de Judá, Davi já aparece aqui, olha. Então, isso é bem interessante. E não só das pessoas, mas o que eu quero me focar aqui com você é vindo aqui, ó, em vez de entidade bíblica, lema. Essa é uma ferramenta muito útil para que a gente consiga identificar as palavras mais importantes do nosso texto. Então, ao invés de ver aqui, ó, todas as passagens, vamos selecionar o nosso texto específico. O Logos apresenta aqui várias modalidades, várias opções, né? Eu quero ver só o Antigo Testamento, só o Novo, só lei, só as epístolas pastorais, gerais, enfim. Eu tenho também alguns atalhos que eu posso criar e a gente pode colocar uma passagem específica. Então, eu vou colocar aqui, Romanos 12, do 1 ao 2, é o nosso texto. Posso colocar aqui um título para retornar fácil depois. Salvar. E agora, quando eu vier aqui, mesmo que eu vá para um outro, ó, Novo Testamento, se eu quiser voltar para aquele intervalo específico, só preciso vir aqui, ó, no que eu salvei. Então ele está identificando para a gente que existem 31 palavras diferentes na língua original, certo? Mas elas apresentam 50 resultados, ou seja, elas são repetidas, né? Elas aparecem, são 31 palavras diferentes, mas algumas vezes elas são repetidas, como é o caso aqui do artigo ro, né? Ou a, que aparece 12 vezes, como theos, que aparece 3 vezes e outras. E eu posso ver aqui não só quais são as palavras que mais aparecem, o que já é muito útil, repetição é uma das formas de identificarmos palavras mais importantes, mas eu tenho como ver onde elas aparecem. Então olha só aqui, ó, Deus, irmãos pelas misericórdias de Deus, está aqui, né? Vivo, santo e agradável a Deus. Então também aqui eu tenho como também clicar no nome aqui, ó, e já abre para mim o estudo de palavra da Bíblia, que é aquela guia que é muito importante, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho. E somando a isso, então, uma ferramenta que é tão útil para você perceber aqui quais são as palavras que mais aparecem de maneira geral, você tem como especificar que partes do discurso você quer ver. Então, verbos. Verbos são as partes mais importantes da gente observar num texto. Se eu selecionar, agora a gente vai ver só quais verbos aparecem nos textos, né, no texto e onde eles aparecem. Então, olha só que interessante. Posso juntar isso com substantivos, e agora eu estou vendo os substantivos e verbos que mais aparecem. Ou eu posso clicar aqui e tirar um desses filtros, ou deixar todos de uma vez e ver tudo novamente. E somado a isso aqui, pessoal, somado a essa ferramenta que eu realmente recomendo que você use para o seu estudo, nós temos aqui essa opção que é nos filtros visuais. Então, eu vou vir aqui em filtros visuais, certo? Aqui eu vou por um momento desativar as marcações que eu fiz. Então eu vou vir aqui em notas e destaques e desmarcar. Desmarquei. E aqui eu vou vir aqui de novo em filtros visuais e virei aqui em, deixa eu encontrar aqui, palavra correspondente. Essa é a opção que eu quero. Que você tem como configurar, temos vídeos, tá, falando sobre como usar a sua Bíblia no nosso canal. Então dá uma olhada aí e lá eu explico cada um desses filtros com mais detalhes. Mas usando aqui a opção então de clique e palavra correspondente, se eu clicar aqui na palavra Deus, ó, ele está mostrando todas as vezes que essa palavra aparece. Se eu clicar aqui na palavra irmãos, ele vai identificar se aparece mais vezes ou não.
Se eu clicar na palavra, deixa eu ver, agradável, olha aqui 2 vezes. E se eu somar isso com aquela ferramenta concordância, então vou abrir de novo aqui a concordância, eu posso identificar, né, quais são aquelas palavras que aparecem mais vezes. E aqui ele está dizendo que a palavra agradável aparece. Posso vir aqui, selecionar e agora saber onde é que ela aparece, né, visualizar mais rápido, Deus da mesma forma. Então você tem como somar essas duas coisas de uma maneira bem interessante, bem útil para o seu estudo. Ligado a essa questão de uma visualização aqui fácil, existe uma ferramenta que se chama também filtro visual. Então você tem que saber que existe uma distinção entre os filtros visuais de recursos e a ferramenta filtro visual. Onde você encontra? Você vem aqui em documentos e você vem aqui novo filtros visuais. Também já temos um vídeo só falando sobre ele. E lembrando, pessoal, assim como foi falado na primeira aula dessa série, a gente está aqui condensando muitas informações, então por isso a aula é mais rápida, mas aproveite que você está na internet, então pause o vídeo, assista mais de uma vez e tente replicar no seu Logos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar aqui e aprender bastante. O que é legal aqui dos filtros visuais é o seguinte, a gente pode destacar palavras que nos chamam a atenção. Então se eu vier aqui na palavra santo, eu quero que a palavra santo seja destacada em amarelo, azul. Azul me lembra mais santidade. Vamos selecionar aqui. Olha só, santo já apareceu. Se não apareceu para você, vem aqui nos seus filtros visuais do recurso e se certifique de que aqui onde está filtros visuais está selecionado. Lembrando, esse nome filtros visuais só vai aparecer no seu recurso depois que você criar o primeiro filtro visual. Então, cria o filtro visual, depois vem no recurso e confere se ele está ativado. Mas, além de palavras específicas, a gente tem como fazer algo muito mais avançado e útil para identificarmos palavras importantes, verbos e coisas relevantes para o estudo bíblico e exegese, que é fazer os filtros visuais a partir da morfologia. Se a gente vier aqui em morfologia, a gente tem então como, ao invés de selecionar somente uma palavra específica, selecionar todas as vezes que os verbos aparecerem de uma maneira, o substantivo. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai vir aqui nessa última opção em azul, e a gente vai escolher o que é que a gente quer estudar. Como nós estamos numa passagem no Novo Testamento, ou seja, de grego, vamos focar aqui em grego e vamos escolher a opção Logos. Se fosse em hebraico, a gente viria aqui. Então vamos aqui em grego, Logos. E agora, ao invés da palavra santo, eu quero uma morfologia específica, uma classe de palavras. Eu vou clicar aqui, arroba. Guarda esse comandinho para você. Então, arroba é o que vai abrir as opções de morfologia. E, como eu falei, eu quero ver os verbos destacados com facilidade. Vou escolher aqui a opção verbo. Eu tenho como especificar se é um verbo numa morfologia específica, numa conjugação específica ou de maneira geral. Eu vou deixar aqui primeiro de maneira geral, vou colocar aqui que quando for verbo eu quero esse sublinhado em azul. Então, olha só, atualizou, tudo que é verbo está sublinhado em azul. E eu quero que, de novo, arroba, os verbos que estão no imperativo, aqui está o imperativo, eu tinha como especificar ainda mais, o imperativo presente da... enfim, qual é a voz, tudo mais eu tenho como especificar. Mas vamos deixar só o imperativo. E agora eu quero que os imperativos apareçam, deixe-me ver, desse jeito daqui, Pronto, vai ser esse. Então, olha só, ele está destacando agora que eu tenho 2 imperativos desse meu texto. E eu posso fazer isso também com substantivos ou qualquer outra classe. Arroba, escolho aqui o que eu quero, no caso substantivo. Posso também especificar mais qual é a declinação dele, mas eu vou deixar assim. E eu quero que os substantivos sejam marcados dessa maneira, como uma caixa. Então, olha só, destacou aqui para mim. E isso é feito não só na minha passagem, mas em todas as passagens das Escrituras. Mas vamos supor que eu terminei meu estudo, agora eu vou fazer meu devocional e eu não quero ver esse monte de marcação de filtros. Eu posso vir aqui nos filtros visuais e clicar aqui em filtros visuais e desativar. Então, posso fazer meu devocional sem aquele monte de informação morfológica que não é relevante para o devocional. Mas na hora que eu quero voltar para o meu estudo, eu posso vir aqui e selecionar filtros visuais de novo e ativar. E pronto, já ativei aqui para mim. Mas caso eu queira, também posso vir aqui e excluir meus filtros visuais. Porém, é importante você saber que essa é uma ferramenta muito útil para o nosso estudo. Avançando ainda na parte de exegese, nós temos uma ferramenta extremamente útil para a exegese, que é o guia exegético. Onde você vai encontrá-la? Você vai vir aqui em guias, você vai pesquisar aqui exegético ou você vai simplesmente
procurar ali por ele rolando para baixo ou usando os atalhos. Mas eu prefiro usar aqui pesquisa, já encontrei, selecionei. Vamos colocar minha passagem, então Romanos 12, do 1 ao 2. E o que é que nós temos aqui? Aqui no guia de estudo de palavra, eu vou até minimizar tudo aqui, ó, cliquei com o botão direito, recolher tudo. Eu tenho todas essas seções com informações úteis sobre o meu texto. Mas aqui coisas que são relevantes se você quiser fazer uma exegese mais profunda. Então, por exemplo, nós temos variantes textuais. Nós temos como analisar como existem variantes entre os manuscritos, né? Famílias de manuscritos, se é o texto receptus, se é o texto crítico e tudo mais. E a gente tem como ver isso através dos aparatos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no aparato do NA28, aqui eu tenho mostrando que nesse versículo, essa frase específica ela é modificada nesses manuscritos aqui. Quer entender mais como usar isso? Aqui no início você tem um pouquinho de ensino e informação. E aqui eu já paro para destacar uma coisa bem interessante. Aqui tá em alemão, porque é um trabalho feito aqui pelo povo alemão de maneira geral. Mas, olha só que interessante, hoje nós temos a ferramenta tradução. Então, mesmo que não sei inglês, não sei alemão, basta selecionar o texto e você tem aqui a opção de tradução. Cliquei, o Logos já traduz aqui para mim, mesmo do alemão, que é uma língua que realmente é mais complexa, e até mesmo inglês, posso selecionar e pronto, está traduzido também. Então, nós temos uma ferramenta que vai ajudar você a entender esses manuais, sejam em português, alemão, espanhol, até mesmo latim, através da ferramenta tradução do Logos 10. E aqui, além dos aparatos, nós temos as edições. Então eu posso abrir, por exemplo, o NA28, colocar lado a lado aqui com minha Bíblia. O que é bem legal eu posso conectá-los. Então lembra do conjunto de interligação? Vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou escolher aqui a letra A. Eu vou até escolher a letra B só para vocês verem que tanto faz a letra, desde que os recursos que eu quero conectar estejam na mesma letra. Então, eu vou selecionar aqui letra B e vou selecionar aqui também letra B. Então, olha só, quando eu andar agora em um, os dois vão andar juntos. Então, outra coisa muito útil disso eu posso colocar aqui meu texto na língua original. Se fosse Antigo Testamento, podia também usar aqui o hebraico. E eu vou usar aqui uma ferramenta de filtro visual que é a seguinte. Vou me certificar de que ela esteja ativada nos 2 recursos. Vou vir aqui em Filtros Visuais e vou procurar por essa opção aqui, Seleção Correspondente. E vou deixar ativada, ela já está aqui na ARA. Deixa eu conferir se ela está também no NA28. E sim, ela está. Se não tiver, é só clicar na caixinha aqui e ativar. Como é que funciona isso? É muito útil porque eu posso tentar ler o texto grego e, poxa, essa frase aqui eu quero saber como é que eles traduziram. Então eu vou selecionar e olha, à medida que eu seleciono aqui, ele está indicando para mim o que essa seleção em grego corresponde em português. Então, diaton, tudo mais, aqui está ligado a palavra ao texto pelas misericórdias de Deus. E se eu quiser também fazer a partir do português, eu também posso selecionar e tá aqui, sômata, rimone e tudo mais. Então, aqui você tem opções de fazer um estudo bem legal, deixando o texto grego e o português lado a lado. Mas essas não são as únicas maneiras de acessar isso. Isso acaba sendo um tipo de interlinear. Então vale lembrar, deixando de lado aqui só um momento o guia exegético para a gente voltar a ele depois, que nós temos a opção de vir aqui em interlinear e ativar o interlinear da nossa própria Bíblia. Se eu clicar aqui, ele já vai colocar para mim o texto em português com o texto na língua original embaixo. E eu posso especificar quais informações da língua original eu quero. Texto base é a versão em português ou a versão da língua que eu estiver, porque temos Bíblias em inglês com interlinear, por exemplo. Então o texto base seria o texto em inglês. E manuscrito é o texto grego conjugado e declinado. Mas se eu quiser eu posso colocar também coisas como Lounida, Numerus Strong ou mesmo morfologia, ou uma coisa que talvez para você seja útil se você ainda está aprendendo a pronunciar o grego, que é o transliterado. Então aqui ele vai tentar colocar a partir das palavras em português, né, do nosso alfabeto e dos nossos fonemas em português, como você pode pronunciar essas palavras. Então aqui, Kyriou. E aí você tem tudo isso para conseguir utilizar o seu interlinear. Além disso, você tem também como, escolhendo aqui uma palavra específica, eu quero estudar a palavra misericórdia com mais atenção. Posso clicar com o botão direito nela e vendo aqui em lema, eu tenho várias opções, mas é em lema que eu tenho essa opção de acessar o estudo de palavra da Bíblia.
Aqui ele vai abrir para mim essa ferramenta, que é muito interessante, que vai me apresentar aqui qual é a palavra na língua original. Eu posso clicar aqui para ouvir a pronúncia dela, estou vendo como ela é transliterada, opções de significado, estou vendo aqui até mesmo quantas vezes ela aparece. Eu vou até selecionar uma palavra mais rica de opção aqui para a gente poder fazer esse estudo. Então deixa eu selecionar aqui vontade. Escolher a palavra vontade, creio que ela vai apresentar mais resultados. Mas de tradução não, então vou escolher uma outra. Será que conformeis tem bons resultados? Vamos dar uma olhada? Conformeis também tem pouco. Eu vou escolher então a palavra sacrifício. Essa eu acho que tem aqui. Então vamos lá, selecionei. Pronto, sacrifício já tem alguns resultados mais legais. Vou fechar aqui as outras só para facilitar a nossa visualização. Ok? Então aqui na palavra sacrifício, eu tenho também, tudo isso que eu falei, tem os resultados. Se eu clicar aqui nos resultados, o Logos abre um gráfico para mim mostrando onde essas palavras aparecem, quantas vezes ela aparece, qual livro que ela mais aparece. Então, Hebreus fala bastante disso, o que faz sentido, já que Hebreus está conectado a Levítico. Mas, seguindo em frente, aqui eu tenho os meus léxicos, e a quantidade de léxicos e quais léxicos você tem vai depender de quais são os seus pacotes. Mas então você pode clicar neles e já ter aqui aberto para você os significados. Temos esse léxico aqui que é muito bom, que vai apresentar o desenvolvimento semântico de significado da palavra ao longo da história, no Antigo Testamento, Novo Testamento, fora das Escrituras ou não. E você tem, então, ainda tradução. Então, como essa palavra é traduzida nessa Bíblia específica? Olha, sacrifícios, holocausto, sacrifício. Onde é que ela é traduzida como holocausto? Selecionei aqui, nessas duas passagens. Se eu quiser, eu posso clicar aqui e o Logos já vai abrir para mim essa palavrinha aqui. Mas vamos voltar aqui, certo? E aí eu tenho aqui como também selecionar, tenho como olhar aqui, a tradução da Septuaginta. Então aqui eu tenho como ver como essa palavra grega foi usada no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, para traduzir palavras do Antigo Testamento hebraico. Então isso é útil também. Se você não viu o nosso podcast ainda, assista. Nós temos agora o podcast do Logos, conversando com pastores, pregadores, teólogos, nos mostrando como eles preparam o texto bíblico. E vale citar aqui o Gutierrez Siqueira, que falou de como ele, através dessa ferramenta aqui, que foca em como a palavra grega está sendo usada para traduzir textos do Antigo Testamento hebraico na Septuaginta, como ele encontrou vários insights interessantes. Mas avançando aqui, então a gente tem aqui significado, tem aqui exemplos de uso, temos também aqui essa parte é muito interessante, porque a gente tem aqui como observar tipos diferentes de uso da palavra. Então eu vou voltar aqui para Romanos 12, vou pegar um verbo aqui, então apresenteis, vamos pegar apresenteis e vamos olhar essa parte. Olha aqui, apresenteis é rico de significado, olha a quantidade de opções de tradução, mas vamos aqui descer. E olha que legal essa parte aqui, funções gramaticais. Eu tenho como ver quem é o sujeito, a palavra apresenteis relacionada a esses sujeitos. Quais são os sujeitos usados com apresenteis? Então aqui, Jesus apresentando. Se apresentou vivo, quem foi que se apresentou vivo? Jesus. Para apresentar-vos, quem é que vai apresentar? Jesus. Então isso é bem legal. E não só como sujeito, como objeto indireto e vários outros tipos de relações, inclusive funções gramaticais ou semânticas, então agente, tema, tudo mais aqui, que vão nos ajudar a entender os usos dessa palavra. Por fim, então fora todas essas riquezas de informações, ainda tem mais aqui que nós temos da ferramenta Guia de Estudo de Palavra, eu quero mostrar de novo, voltando, saindo daquele parênteses, para o nosso guia exegético, uma outra ferramenta muito útil, que é essa aqui, quando a gente vem no palavra por palavra. Aqui no palavra por palavra, a gente tem o Logos identificando para a gente todas as palavras do nosso texto, como elas foram traduzidas, como elas são na língua original. Então, por exemplo, aqui, parakalou, que é rogos. Ele está identificando também aqui o lema. Eu posso clicar aqui e já abrir um estudo de palavra desse lema em específico. Olha só que legal. Eu tenho também aqui como está a morfologia da palavra. Então, verbo presente, ativo, indicativo, primeira pessoa. Tem os léxicos, tem o sentido. Tenho vários dados e eu tenho como ver isso de todas as palavras ou clicando aqui em configurações, escolher somente verbos e substantivos e clicando aqui, ele já vai atualizar então para mim e agora ele está mostrando somente verbos e substantivos. Então, inclusive se certifique de que você está com as opções selecionadas de acordo com o seu interesse.
Agora eu coloquei aqui todos, ele vai mostrar todos. Mas aqui você tem como andar e fazer uma exegese da língua original muito boa. Inclusive, todos esses textos aqui, essas palavras, você tem como opção de clicar em adicionar nota e adicionar uma nota sobre aquela palavra em específico que já vai ser criada num caderninho para você lá nas notas, como a gente viu um pouco na aula passada, no vídeo passado sobre as notas, ok? Então aqui, pessoal, a gente já tem aqui várias informações úteis que vão nos ajudar no estudo da língua original. E com isso a gente termina aqui esse segundo vídeo, essa segunda aula, e a gente vai para pelo menos mais uma terceira, onde nós vamos continuar estudando sobre como estudar um texto bíblico de maneira profunda e rápida através do Logos. Tudo isso aqui que eu falei de língua original, você pode utilizar, também pode não utilizar se você não tem esse foco na língua original no seu estudo em específico, mas com certeza, se você tem, o Logos tem ferramentas que vão tornar esse estudo muito mais fácil e profundo também. E então assista aí os vídeos anteriores, se você ainda não tinha assistido a primeira aula, assista. E se você quer aprender mais, fique ligado para a próxima aula que vai sair ou já saiu, dependendo de quanto tempo faz que esse vídeo foi postado. Fique com os próximos vídeos, até a próxima, valeu!